Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast Vozes em Conexão. É um podcast que está abrindo as atividades do nosso grupo de pesquisa Conexão, que temos como líder do nosso grupo o professor Eduardo Castro. E vamos começar o nosso podcast com uma presença que não poderia ser melhor para esse intercâmbio de vozes em conexão, que é uma troca de experiência entre o norte, literalmente entre o norte e o sul do país. Então, para começar, eu quero apresentar a professora Beatriz Helena Dalmolin, que é da Universidade do Oeste do Paraná. Qual é a orientação que você dá para quem está chegando, ainda está adentrando esse universo? Eu sempre fui uma pessoa que teve muita curiosidade. Então, eu digo ao jovem que está entrando que ele seja curioso. Para mim, é a primeira das propriedades para que ele se torne um pesquisador, um bom professor, um bom escritor. É ele ter curiosidade. E outra coisa é coragem. Curiosidade, coragem e estar aberto às experiências, aberto a novos conhecimentos, aberto a vivências, e assim, arriscar-se na aventura nômade do saber. O saber é uma coisa movediça, né? E essa determinação não é minha, é de Gilles Deleuze. E ele diz o seguinte, que quanto mais a gente se move nesse universo, sem muitas pretensões, mas com desejos, é aí que a gente aprende, né? A grande questão é que não tem como você falar de inovação sem pensar na tecnologia. O grande dificultador aí é você pensar em tecnologia e não você reduzir o pensamento à tecnologia que você tem hoje. A compreensão de tecnologia que a gente tem hoje está no alcance das mãos. A gente tem uma câmera, tem uma microfone para captar o som, tem provavelmente um programa que está gravando isso para poder trabalhar esse som depois para publicar. Mas é a gente pensar a tecnologia que está antes disso tudo. Por exemplo, para que isso seja possível fazer, eu estou utilizando uma das tecnologias mais antigas que a gente utiliza para dar conta de um dos aspectos que a tecnologia encaminha na contemporaneidade, a comunicação. Então, a voz. Isso é uma tecnologia. Mas pensar em inovação, você tem que se desprender dessa concepção reduzida de tecnologia. O termo inovação, ele na TI, ele não conduz você objetivamente a gerar aparatos, dispositivos, recursos técnicos novos, não. Na TI, o termo conduz a você utilizar a sua capacidade criativa para atender com o desenvolvimento de novos apps, ferramentas, plataformas, determinado problema. E quando você fala de tecnologia para falar de inovação educacional, ninguém associa a uma metodologia, a um bom desenvolvimento didático de um processo educativo. Ninguém associa a esses percursos como inovação, porque todo mundo vai associar, sei lá, uma lousa digital, uma tecnologia de inteligência artificial que você usa na escola. Então, meu nome é Elisângela, eu sou da turma de 2022 e a gente percebe assim que há realmente uma necessidade de se falar sobre a escrita e acaba sendo angustiante, chega no momento de angústia, né? Que a gente acaba pensando o que a gente está fazendo, será que está fazendo certo? Tem alguma forma de a gente se preparar para esse momento da escrita? Primeiro, eu diria, as experiências de escrita que você teve até aqui, até entrar no mestrado, elas vão facilitar ou não o seu processo de escrita aqui dentro, né, rumo à dissertação. Isso é um ponto. Então, eu diria isso. Comecem a exercitar os gêneros acadêmicos
menores em termos de extensão, que vocês fazem ao longo do processo, porque isso já vai caminhando para a construção da dissertação. Professora, será que é por isso que tem essa angústia? Porque como nós não temos ainda o domínio e a bagagem necessária, acaba que a gente tem vergonha de se mostrar, porque o que a gente tem para mostrar ainda não é suficiente. E aí gera essa angústia. E aí a gente tem que parar e dizer, não, eu tenho que buscar a base, eu tenho que ir para a leitura, eu tenho que buscar as fontes, eu tenho que enriquecer o meu vocabulário, eu tenho que ir me construindo para poder eu conseguir construir o meu estilo de escrita. Vou repetir, não vamos escapar da angústia. Devido à angústia da pós-graduação. Até a gente. E a pós-graduação é para os sem vergonha. Para aqueles que não têm vergonha. Ou que vão vencer essa vergonha. Porque a gente até tem, né? Então você vai ter momentos em que você precisa apresentar o seu projeto. Momentos de fala e que você precisa apresentar os resultados do seu projeto na escrita. Então ninguém vai passar pela pós-graduação, pelo mestrado, sobretudo pelo doutorado, sem se expor. Se expor no sentido de que você vai ter que expor as suas ideias, você vai ter que expor a sua pesquisa, e isso vai expor também as suas fragilidades. Porque toda vez que você apresentar a sua pesquisa para uma comunidade, inevitavelmente vai vir um retorno. Vai vir uma crítica, vai vir uma ponderação coerente, vai vir uma contribuição, vai vir alguém que diz, olha, mas esse autor aqui com a sua temática é imprescindível e você não colocou. Então, vai ter que estar preparado. Então, de fato, essa angústia vai estar ali. E como é que a gente vai aprender a lidar com isso? Se expondo a essas situações. Quanto mais você se expõe a situações de comunicação, melhor você vai lidar com elas. Mas o mais importante foi trabalhar uma outra característica que eu quero agregar ao neófito, ao estudante que começa, né? Que é a da sensibilidade. Eu me lembro de um poeta chamado Rogaceno Leite, de um poeta de cordel, que eu adoro muito, porque, você veja, ele não tem instrução, mas ele tem as lições da vida, e ele tem uma coisa que às vezes a universidade ou as escolas matam os nossos alunos, que é a sensibilidade para criar. Então, por quê? Porque a gente enquadra. E o aluno quer fazer do jeito que ele sensoriou o mundo, as coisas, mas a gente não, tem que ser aqui, dentro disso. Sempre tem um modelo. Sempre tem siga o modelo. Eu já detesto essa coisa de siga o modelo. Eu digo, invente o seu modelo. Invente o seu caminho. Faça o seu caminho ao andar. A canção já diz, caminheiros, faça o caminho ao andar. Então, o Rogaceno Leite diz mais ou menos assim na poesia. Outro dia, eu viajando, entrei numa livraria e achei até muito engraçado o que nela se lia, que era só comprar e ler que facilmente aprendia. E ele falava de poesia, mas poesia não se aprende, não. Poesia é grito de liberdade, é a sensibilidade que muita gente não tem. Então, que os alunos façam isso, que se arrisquem, certo? Que procurem entrar nessa aventura do conhecer, do lançar-se, pela aventura do novo, que é o novo que traz seiva à vida, né? Esse é o meu conselho. Não é conselho, é essa minha fala para vocês, né? Que vocês se aventurem, que vocês tenham desejos cada vez maiores, porque quando você começa com o desejo, os signos do desejo vão aumentando. E ao aumentar os signos do desejo, você aumenta a busca. E ao aumentar a busca, você fica sabendo. E quando você sabe, pronto, né? Você vai empregar da melhor forma possível e contextualmente aquilo que você aprendeu e vai passar adiante esse conhecimento, né?